Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto, em movimentação até hoje controversa entre estudiosos. Dita atuação deu origem a impasse político que veio a ser remediado provisoriamente por meio da adoção do parlamentarismo, mediante emenda constitucional, tendo Tancredo Neves, integrante desta casa mais tarde, entre 79 e 83, assumido o posto de presidente do Conselho de Ministros de setembro de 61 a julho de 62. Mais adiante, a ditadura militar é que ofenderia os valores representados por esta instituição. De fato, após o golpe de 64, já em 20 de outubro de 66, o general Castelo Branco decretou o recesso do Congresso Nacional por 20 dias, na esteira dos poderes que lhe foram outorgados pelo ato institucional número 2. Depois, em 13 de dezembro de 68, com a edição do ato institucional número 5, o Marechal Costa e Silva fechou o Congresso para combater a subversão e as ideologias contrárias às tradições do nosso povo, dizia-se no ato. Por fim, em 1977, o general Ernesto Geisel colocou o Congresso em recesso por 2 semanas, em constrangimento político que lhe permitiu anunciar, dias depois, o famigerado pacote de abril. Rememoro aqui, presidente, essas tristes passagens de nossa história para proclamar e reconhecer de modo veemente este Senado, mesmo nesses momentos trágicos, nunca faltou à nação brasileira. Esse contexto, por mim vivenciado de perto durante meus anos acadêmicos, está vivo em minha memória, sobremodo no que diz respeito à atuação de grandes nomes que atuavam no Senado naquela minha época de estudante, nos anos 75, 76, 77. Lembro-me de Franco Montoro, de Itamar Franco, de Marcos Freire e Paulo Brossard. Todos eles soldados da causa democrática, senadores que representam o que há de melhor em nossa tradição política. Para não falar naquele que depois foi, ou antes foi meu professor na universidade, professor e senador Josafá Marinho. Em pormenor, recordo-me da postura altiva e vivaz de Brossard, diretamente envolvido nas múltiplas vitórias políticas do MDB que foram respondidas por Geisel com o malsinado pacote de abril. A força bruta, as agressões institucionais e o autoritarismo despudorado envolvidos nos 25 anos de ditadura militar dão a exata dimensão de que esta casa, mesmo ameaçada e constrangida, jamais se omitiu, jamais se calou, jamais claudicou na defesa da Constituição e do Estado de Direito. Posteriormente, com a redemocratização, foi promulgada a Carta Magna de 88. Constituição Cidadã, que representou verdadeiro acerto de contas com o passado numa transição muito delicada, liderada, entre outros, pelo presidente Sarney, também presidente desta casa. Também ele, emérito parlamentar, que presidiu esta casa por inúmeros mandatos. Como em nenhum outro texto constitucional, a nova Carta contou com imensa e pujante mobilização de variados setores da sociedade civil, o que se vê refletido na ampla gama de direitos individuais e sociais por ela reconhecidos. Não tenho dúvidas de que esta casa está à altura dos compromissos assumidos pelos constituintes de 88. Na esteira do espírito que funda a nova Constituição, o Senado tem renovado a ordem normativa brasileira, dando concretude normativa aos intentos constitucionais. Já na década de 90, promoveram-se inovações definitivas no ordenamento, por meio da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de Defesa do Consumidor, a lei que regulamenta os benefícios previdenciários e a legislação que trata dos benefícios assistenciais, tendo o Senado participação decisiva no arranjo normativo que deu origem ao Plano Real, cujos 30 anos nós estamos celebrando neste ano.
No início dos anos 2000, vieram a lume, entre tantos outros, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o novo Código Civil, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, a Lei de Biossegurança, a Lei dos Alimentos Gravídicos. Após 2010, foram promulgadas a Lei de Acesso à Informação, a nova Lei de Defesa à Concorrência, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o Marco Civil da Internet, a nova Lei de Imigração e a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. E, por fim, mais recentemente, nos anos 2020, esta Casa, presidente, deu demonstração de seu compromisso com a nação por meio da elaboração de normativas voltadas ao enfrentamento da Covid, a aprovação da Lei de Saneamento Básico e da legislação que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, sem ignorar ainda a Lei Geral de Proteção de Dados e a recentíssima reforma tributária. E de iniciativa de Vossa Excelência, acaba de ser instalada a comissão já em funcionamento, sob a presidência do ministro Cueva, que trata da regulamentação da inteligência artificial. Todos esses feitos demonstram concretamente que ontem e hoje esta Casa não tem se omitido em sua tarefa de colaborar para o aprimoramento institucional da nação, sem jamais descurar das balizas democráticas que fundam e direcionam toda a atuação dos poderes públicos. Senhor presidente, nesta minha fala, mencionei verdadeiros panteões do Senado Federal: Nabuco, Duque de Caxias, Epitácio Pessoa e Rui Barbosa, Tancredo Neves, Itamar Franco, Paulo Brossard e José Sarney. E, referindo-me a eles, estou seguro de que as legislaturas de nosso tempo, presentes e futuras, hão de seguir o exemplo de altivez e desassombro legado por esses brasileiros notáveis, sob a observância da Águia de Haia, cujo busto repousa fixado acima da mesa no plenário da Casa. Com tal convicção, volto-me a Vossa Excelência, senhor presidente, endereçando-lhe meus efusivos e respeitosos cumprimentos, na certeza de que cada cidadão brasileiro e cidadã brasileira orgulha-se do Senado e nele deposita suas mais altas esperanças para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como exige o texto constitucional. Muito obrigado.